Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direitos, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje é sobre uma das decisões mais importantes tomadas pelo TSE nos últimos tempos. Eu estou falando sobre a cassação dos mandatos de todos os vereadores de duas coligações do município de Valença do Piauí por terem lançado candidaturas supostamente fictícias apenas para cumprir o percentual mínimo de 30% de mulheres, como determina a lei. Essa decisão foi bastante polêmica e basta ver o placar apertadíssimo da votação entre os próprios ministros do TSE. Quem acha que esse assunto interessa apenas às mulheres, é bom ficar ligado e ouvir o episódio até o fim, pois a maior parte dos vereadores cassados nessa decisão foram homens. Se você tem dúvidas sobre essas e outras questões, vem comigo que eu te mostro. Quem vai nos ajudar a entender o contexto dessa discussão é a professora Poliana Pereira dos Santos. É bom já deixar avisado que, como o objetivo desse podcast é tirar as pessoas do senso comum, nós não temos a pretensão de que você concorde com todos os argumentos, mas sim que você os conheça até para que você possa discordar, mas num nível de discussão mais alto, né? E antes de passar para a entrevista, eu tenho 2 recadinhos rápidos. O primeiro, na verdade, é um disclaimer. Como essa entrevista foi gravada à distância, pois a Poliana estava em Brasília e eu em Belo Horizonte, coincidiu de justamente na hora da gravação ter começado um show de música perto de onde a Poli estava. Então, mesmo nossa equipe de edição tendo feito um trabalho brilhante para deixar o áudio bacana e limpinho, de vez em quando dá para ouvir um som vazado no fundo. Bom, além disso, a Poli tem em casa 2 gatas sapequinhas, a Frida e a Lalá, que de vez em quando, no meio da gravação, resolveram fazer suas intervenções. Eu acho que elas não estavam concordando muito com o que a gente estava falando. Mas é isso mesmo, Democracia Como Lidar está aqui para promover o debate também com os nossos ouvintes felinos. Então, se no meio do programa vocês ouvirem uns barulhinhos estranhos, tipo arranhado e tal, são as gatinhas Frida e Lalá participando. O segundo recadinho são os abraços para os ouvintes que de alguma forma comentaram o episódio anterior, o minicast sobre a reforma eleitoral. Então, os salves especiais de hoje vão para Alfredo Henrique, Bruno Andrade, Camila Moraes, Cláudia Melgaço, Davi Santos, Diogo Gradim, Douglas Carvalho Ribeiro, Felipe Galo, Guilherme Doval, Israel Feijó, Júnior Gonçalves Lima, Marina Moraes, Michele Pimentel, Pedro Oliveira, Rafael Ferreira e Volgane Carvalho. E não se esqueça você também de seguir o Democracia Como Lidar no Twitter e no Instagram. Deixe lá seu elogio, sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. Poliana Pereira Santos, como vai? Tudo bem, Poli? Ei, Diogo, tudo jóia? Tudo ótimo, nossa, que bom ter você aqui no Democracia Como Lidar pela primeira vez, espero que de muitas. Como vai? Como vão as coisas aí? Você fala de Brasília, eu estou em Belo Horizonte, nessa conexão aqui online. Estou muito feliz de participar, viu? Estou acompanhando, estão todos muito legais os áudios, as gravações. Feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Ah, que ótimo. Eu queria te agradecer muito. Em primeiro lugar, você é uma pessoa muitíssimo ocupada por ter aberto esse espaço na sua agenda para nos receber aqui nesse episódio. E a gente vai tratar de um tema super legal aqui hoje. Mas antes de mais nada, Poli, eu gostaria que você se apresentasse. Fale um pouquinho da sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, suas áreas de interesse, de onde você vem, por onde você anda. Bom, eu primeiro gosto de me apresentar como ativista, né? Hoje eu sou diretora-presidente da ONG Visibilidade Feminina, que eu ajudei a fundar com mais 3 amigas. E essa questão, né, todas as questões que passam pela pauta de gênero me são muito caras. Então, tratar sobre esse tema aqui é muito bom, é muito interessante e muito sensível. Bom, e além disso eu sou mestre em Direito pela UFMG, mestre em Direito Público pela UFMG, especialista em Ciências Penais pela PUC Minas, né, me graduei na PUC Minas.
Fui assessora da Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais por 6 anos. Depois que saí de lá, advoguei no eleitoral ainda por um tempo. Passei pela Secretaria de Estado de Saúde, trabalhando um pouco com transparência e gestão. E hoje estou no Tribunal Superior Eleitoral, na assessoria de gabinete lá. Então, tenho a parte acadêmica muito forte e a parte do ativismo aí, que eu gosto de tentar juntar no máximo possível para trabalhar sobre esses temas. Ah, que ótimo, que legal, né? E para quem está nos ouvindo, somos colegas também, professores na pós-graduação na PUC Minas, né? Então, isso. Mais um professor aqui na Democracia e Comunidade, ótimo. Poli, hoje então Sim. Nós vamos falar de um assunto que é super interessante e ao contrário do que possa parecer no começo, né? Não diz respeito apenas às mulheres. Embora a gente esteja falando sobre o acórdão recentemente publicado pelo TSE de um julgamento que foi relevante de Valença do Piauí, que acabou derrubando uma chapa inteira de vereadores por fraude naquela cota dos 30%, esse assunto ele não interessa apenas às mulheres, e eu diria que pelo contrário, interessa muito mais aos outros candidatos homens e aos partidos políticos, porque como o TSE decidiu, eles podem todos virem a ser cassados caso aquele cumprimento dos 30% não se dê de uma maneira efetiva. Então, nesse caso específico que foi julgado recentemente pelo TSE de Valença do Piauí, eu gostaria que você mostrasse o panorama, explicasse o que de fato aconteceu, por onde passou esse julgamento, as possíveis consequências dele, e aí depois a gente entra nos aspectos mais processuais, mas para quem está nos acompanhando de uma forma geral, o que foi que aconteceu e por que esse caso ele é tão emblemático, ele é tão relevante? Ele foi o primeiro, já teve outros, o que foi decidido no outro que não foi decidido nesse? Explica pra gente, por favor, Poli. Então, vamos começar com uma historinha, do tipo Era Uma Vez? Vamos lá. Que, de fato, esse é o primeiro caso que o tribunal vai se aprofundar em alguns temas, mas não é o primeiro caso que ele vai dizer à sociedade que isso pode ser objeto de uma ação com potencial para cassação de mandato. Né? Isso acontece na ação 149, também do Piauí, também de um município do Piauí. Bom, mas tudo isso está inserido em que contexto, né? Você falou que interessa não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, sem sombra de dúvidas. Eu creio que uma decisão que culmina na cassação de uma chapa inteira envolvendo homens e mulheres traz uma preocupação ou uma tensão extra aí para todos os candidatos, que talvez já devesse existir antes, mas quase como corresponsáveis, né? Hoje eu qualquer pessoa que queira se candidatar ou fazer parte de uma chapa precisa minimamente tentar acompanhar quem são os demais candidatos para tomar cuidado para ver se não há um risco de que essa chapa toda caia, né, com todo o trabalho, com todos os gastos, com toda a dedicação que uma campanha eleitoral de fato demanda. Bom, e por que isso acontece? Em que contexto isso acontece? Num contexto social, né, eu tenho gostado de falar recentemente mais sobre um tema, sabe, Diogo? Até de um artigo que eu escrevi junto com a Nicole, que é uma cofundadora do Visibilidade também, hoje está lá na Federal da Bahia, sobre democracia de gênero, né? Fica parecendo uma redundância, né, falar democracia de gênero, mas não. E não, sobretudo, porque a gente precisa pensar a sociedade a partir da perspectiva de gênero, ou com a perspectiva de gênero, para abandonar essa ficção de neutralidade, né? A gente não vive numa sociedade igualitária e não existe né, usando aquele termo que o pessoal gosta de usar, da meritocracia, né? Se todo mundo se esforçar do mesmo jeito, todo mundo tem condição de chegar no mesmo lugar, isso é uma falácia, né? A gente não parte do mesmo lugar. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela vai falar um negócio super interessante sobre a alteridade, né? A alteridade, ela diz que, de um modo geral, ela é relacional. Então, se tem um estrangeiro na minha terra, enquanto ele está aqui, ele é o outro, ele é a alteridade. Mas se eu vou visitá-lo na sua terra, eu passo a ser o outro, eu passo a ser a alteridade. O que não acontece com a mulher, né? A mulher é sempre o outro,
numa sociedade que tem, né, vamos trabalhar aí com uma perspectiva talvez simplificada, né, binária, né, entre homens e mulheres, a mulher seria sempre o diferente. O homem é a parte o juiz, ele é o referencial do neutro. Então, isso, e o que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com participação política? Ora, tem tudo, né? A definição dos espaços sociais passa por aí, né? Ocupação de espaços de poder, ocupação de espaços de tomada de decisão, que historicamente, socialmente, culturalmente, e não só no Brasil, né? Isso é uma questão mundial, não é atribuída como natural ou normal para as mulheres, a quem, em geral, está reservado o âmbito privado, né? E até sobre isso a Susan Okin tem um artigo muito interessante falando exatamente, olha, se a gente vai trabalhar com essa dualidade público-privado, a gente precisa entender do que a gente está falando. Quando a mulher é responsável pela criação dos filhos, cuidado da casa, ela está contribuindo para que essa sociedade tenha continuidade, porque ela só vai ter se eu tiver mais gente, né, daí para frente, né, além de uma série de outros elementos, mas enfim, eu preciso dos filhos, eu preciso cuidar das crianças, é preciso cuidar das crianças. Se essa responsabilidade é atribuída para as mulheres, é uma responsabilidade muito grande, isso retira um potencial de aproveitamento desse tempo, né, de outras preocupações. Bom, então assim, eu já fui por um tema bem amplo para poder primeiro estabelecer o seguinte: é preciso reconhecer que há uma situação de desigualdade que envolve a nossa vida e as nossas relações na sociedade de forma tão ampla que talvez seja importante a gente repensar, inclusive, o que a gente chama, né, de relações privadas. E eu acho que uma forma de romper essa espiral aí, em que as mulheres são subjugadas ou têm potencialidades reduzidas, porque alguns lugares não são reconhecidos como delas, ou normalmente como delas, uma forma de romper essa espiral é alcançando os lugares de poder, os espaços de poder. E, bom, os mandatos eletivos com certeza passam por aí, né? O exercício de mandato eletivo passa por aí. Uma campanha eleitoral, ela demanda uma série de coisas, né? Eu tenho, entre os requisitos, não existe hoje, apesar do STF hoje estar discutindo, isso é um outro tema, né? Candidatura avulsa. Hoje a nossa Constituição estabelece que só existe candidatura via partido político. Filiação partidária é condição de elegibilidade. Então, a mulher que queira ocupar um mandato eletivo, ela precisa passar pela via do partido político. Ela precisa se filiar, ela precisa se apresentar, e o partido político precisa apresentar ela como candidata. Bom, isso não vinha sendo feito normalmente, ou naturalmente, ou sem um esforço, ou sem uma obrigação. E essa obrigação, ela surge primeiro em 95, mas de forma unificada para todas as eleições em 97. E em que consiste essa obrigação? Né? A obrigação de que o partido apresente pelo menos 30% na sua lista de candidaturas de cada um dos gêneros. A lei usa essa expressão de forma genérica, mas na verdade estamos nos referindo às mulheres, que são aquelas que de fato não chegavam a esses espaços. Bom, no primeiro momento, isso é interpretado como, né? Bom, basta eu apresentar esse percentual, reservar esse percentual mínimo. Então, se eu posso apresentar 10 candidaturas, que também é um limite do total de candidaturas, e eu resolvo apresentar, partido, resolvo apresentar só 7, podiam ser só 7 homens, se era assim que era interpretado, deixava de apresentar 3, estava cumprida a regra. Há uma mudança, de novo, em 2009, em que se passa a interpretar da seguinte forma: olha, não basta você reservar um espaço ali e não apresentar mulher nenhuma. Então agora muda. Se eu posso apresentar 10, mas só apresento 7, é desses 7 que eu tenho que reservar os 30%, e não do total geral. Isso já impacta no aumento de mulheres nas listas de candidatos. Só que quando a gente vai observando, né, de 2009 para cá, a gente vê que nunca chega aos 30%. E aí tem uma série de razões para isso. Esse percentual, ele é aferido quando? Ele é verificado quando? Lá no momento do registro. Então, quando é feito o registro, o partido político apresenta um processinho, um pedido, né, para cada candidato, que é o pedido de registro, e um pedido geralzão para o partido, e a época que podia, para a coligação,
que é o que a gente chama de DRAP, né? Demonstrativo de regularidade dos atos partidários. E esse DRAP, nesse documento, é que eu tinha a apresentação das regularidades. Ata de convenção do partido, né? Que é a reunião que o partido faz para definir um monte de coisa importante nas eleições, e entre eles a lista de candidaturas com o nome de todo mundo para verificar se esse percentual aí de 30% tal não está cumprido. E o DRAP é um dos primeiros processos que precisa ser julgado, porque a ele segue o destino de todos os pedidos de registro de candidatura das pessoas daquele partido. Então, a gente... Peraí, Polly, só um minutinho. Deixa eu te interromper aqui. Nesse ponto que você falou, só para a gente destacar. A análise do DRAP e o deferimento do DRAP, então, é uma condição para se analisar a regularidade dos registros de candidatura de cada um dos candidatos, né? Então, primeiro a gente tem que saber se aquele registro que você chamou de geralzão, que é o do partido, ele está ok, está em termos, né? Para depois analisar a situação de cada candidato. Seria mais ou menos, vou imaginar aqui um exemplo, num campeonato de futebol, a gente analisa primeiro se o time pode participar do campeonato. Não basta que cada jogador ele esteja regularmente, sei lá, registrado perante a CBF ou a FIFA, que se ele não fizer parte de um time que esteja participando do campeonato, não adianta ele sozinho falar que quer participar do campeonato, né? Perfeito. Então, perfeito. Na prática, às vezes acontece deles serem decididos mais ou menos ali ao mesmo tempo. Mas o que pode acontecer? Se tem uma interposição de recurso, por exemplo, no DRAP, aí demora a julgar o DRAP, chega lá na frente, esse DRAP é indeferido, todos os registros de candidaturas individuais vão juntos, são indeferidos juntos, né? Não tem mais jeito, que o DRAP é a mãe, né? Ainda que cada candidato não tenha cometido nenhuma irregularidade, perfeito, né? Ainda que exatamente. Ele esteja perfeitamente filiado ao partido político, na época certa, que ele tenha a idade correta, que ele não insira nenhuma causa de inelegibilidade, que ele tenha todas as suas condições de elegibilidade, que ele seja um candidato perfeito. Mas se ele estiver num partido ou numa coligação que não esteja perfeita, ele vai ser retirado da disputa das eleições por conta de uma irregularidade no partido e na coligação. Eu estou voltando nisso porque eu acho que esse é o cerne da discussão toda aqui do nosso caso de hoje, não é isso? Ótimo. E não só uma irregularidade no partido, né? Porque se ele, por exemplo, não cumprir aí os 30%, não resolver a situação, ele também pode cair. Tá tudo regular, mas a lista não está regular porque não cumpre a norma de reservar 30%. Sim, mas quando eu digo regular, não é em relação à situação do partido, do registro do partido, mas também dessas condições para o partido disputar as eleições, né? Exatamente, perfeito. Ótimo. Isso mesmo. Bom, então isso vai ser analisado lá no começo, né? Lá no começo do pedido de registro, lá no início de agosto, lá em agosto. Bom, só que aí de agosto até outubro, né, nas eleições, muita coisa pode acontecer. Pode ter desistência, pode ter desistência de candidatura, pode ter indeferimento de pedido de registro, enfim, um monte de coisa pode acontecer para, apesar de lá no momento do registro eu ter 30% da lista de mulheres, lá no momento da eleição eu ter menos mulheres representadas. E além disso, começou-se a observar uma prática dos partidos de tentar, né, formalmente atender essa demanda legislativa, essa demanda da norma. Então, eu conseguia, de véspera, ou enfim, em algum momento, alguma mulher, para poder ser apresentada como candidata e preencher esse percentual mínimo exigido. Bom, tem várias questões sensíveis aí entre isso, mas isso começou a ser chamado de candidatura laranja, né? Mulheres que de fato não quereriam, não tinham a princípio interesse em ser candidatas, sendo apresentadas como tal para cumprir esse percentual mínimo exigido pela lei. Agora, além disso, começaram a aparecer outras circunstâncias diferentes. Às vezes, pedido de candidatura formalizado com foto retirada de Facebook, assinatura que não é a assinatura da pessoa, ou então uma assinatura como se fosse por procuração, mas sem a procuração, enfim, dando a entender que de fato aquelas pessoas nem sabiam que eram candidatas, né? Às vezes pegava a documentação de filiadas do partido dizendo que eu fazer uma coisa e fazer um pedido de registro para poder cumprir esse percentual de 30%.
Enfim, de 97, de quando surge a obrigação dos 30%, passando por 2009, quando muda a forma de interpretar essa obrigação, até as eleições de 2012, muita coisa aconteceu e muitas situações que a gente pode dizer que não especificamente atendiam o que a gente poderia apresentar como o fim da norma, reconhecendo isso como uma ação afirmativa, né? Tentando aumentar a participação da mulher na política, na ocupação de cargos no legislativo. Bom, por que eu marquei aqui 2012? Porque é com relação à eleição de 2012 que começam a ser ajuizadas ações para poder averiguar exatamente essa condição aí de candidatas laranjas e para poder tentar dizer que isso caracterizaria uma fraude à cota de gênero. E aí, o que acontece? Peraí, essa ação... tá algum barulho aí muito forte aí onde você tá acontecendo um show aí, não é? O pessoal agora parece que resolveu se empolgar aí com... Tá tendo fogos de artifício aqui, eu só não sei dizer por quê. Vamos dar só um tempinho aí pra ver se... Tá. Eu acho que agora melhorou um pouco. Melhorou aí? Aqui tá ótimo. Se quiser continuar, então... Tá. Não, podemos... onde que nós paramos mesmo? Nos fogos. Desculpa. Bom, então, por que eu tô falando das eleições de 2012? Porque foi nesse ano, nessas eleições, que foram propostas ações, e aí foram várias, né? Jaime, todas possíveis, para tentar questionar exatamente a violação ao fim da norma, né? O que a gente poderia chamar de fim da norma, uma vez que a gente reconheça ela como ação afirmativa em prol do aumento da participação da mulher na política na ocupação de mandato eletivo. Bom, essas ações são propostas perante o TRE do Piauí. Não, primeiro, né, o juiz eleitoral chega no TRE do Piauí. O TRE do Piauí não reconhece, fala, não é cabível a ação de impugnação de mandato eletivo, nos termos do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, para aferir fraude com esse fato, né, com esse fundamento de fato. A fraude que justificaria a interposição de AIME nos termos da Constituição seria outra. Seria a fraude relacionada ao processo de votação, não à formação da lista de candidaturas. E, nesse sentido, acompanhando até então a jurisprudência até então vigente do TSE, o TRE do Piauí extingue-se em julgamento de mérito. É interposto recurso, a questão chega ao TSE. Quando chega ao TSE, o TSE promove uma viragem na sua jurisprudência e passa a entender o seguinte, né? Tudo bem, de fato, a gente não entendia fraude assim até agora, mas a partir desse momento nós vamos ampliar o conceito de fraude eleitoral, de modo a englobar toda violação indireta à normalidade do pleito, inclusive o que eles vão chamar de fraude à lei. E aí, assim, nesse ponto eu acho que tem uma mudança muito sensível, né? Por um lado, de fato, deixar a aferição dessa matéria apenas para o DRAP inviabiliza a verificação de algumas situações, como, por exemplo, candidaturas simuladas, mulheres que sequer sabiam que eram candidatas, uma série de questões. Eu não tinha, de fato, uma ação que eu pudesse promover para poder questionar isso em algum momento. O DRAP era uma verificação numérica. Muito interessante. Né? Porque como o DRAP você afere só objetivamente, né, a partir de critérios objetivos, se está preenchido ali o número, no caso da lista, né, o percentual mínimo e máximo de candidaturas, só no decorrer da campanha que se pode verificar se aquilo é real ou não. E uma vez superada aquela etapa para análise do DRAP, porque o processo eleitoral tem disso, né, são etapas sucessivas em que você... tem o marco final para alegação de algumas irregularidades e uma vez que passou para a etapa seguinte, acabou. Você não volta na anterior para arguir aquela irregularidade. No caso da lista é uma delas, né? Então, se a candidatura fraudulenta ela só pode ser verificada no decorrer da campanha ou até no final da campanha, né? Porque tem sido feito isso, né? A Justiça Eleitoral e o Ministério Público, principalmente, têm analisado o desempenho das candidatas para, a partir daí, verificar se a candidatura delas foi
fraudulenta ou não, né? Para ver se elas tiveram votos, né? E nesse caso do Piauí, eu reparei que teve uma coisa que me chamou muito a atenção no sentido ruim da coisa, né? Tem no acórdão, na ementa do acórdão, se eu não me engano, diz que uma das candidatas, ela compareceu à urna e não teve nenhum voto. E a outra candidata, ela arrecadou recursos, ela teve um voto, mas foi um voto só o dela. Mas a questão é o seguinte, a gente já está partindo para analisar e para verificar o comportamento da pessoa enquanto eleitor, para saber se ela se compareceu às urnas ou não, para daí extrair uma consequência dessa pessoa enquanto candidata. Isso me assustou bastante, né? Bom, essa ação tem uma série de pontos sensíveis. Né? Bom, mas essa ação que você está fazendo referência é a decisão mais recente, de Valência do Piauí. Sim, não é aquela outra. Exatamente. A primeira ação que chega, o TSE não analisa o mérito da questão, porque como ela tinha sido extinta sem julgamento, o que o TSE vai dizer, olha, é possível aferir, mas eu não posso fazer isso agora, porque senão ia ter supressão de instância. Então ele devolve para a instância inferior para que a ação seja devidamente instruída, ou seja, né, vamos produzir prova, vamos ver o que aconteceu, para ver se no caso concreto teve o que a gente está chamando de fraude. Eu só vou dizer que eu posso reconhecer como fraude essa violação a cota de gênero. O que eu estava problematizando é como a gente vai identificar isso e a própria conceituação que eles trazem a fraude à lei, né? O João Andrade Neto, Roberto Maia Gresta e a gente acabou escrevendo um artigo sobre isso, né? E que essa própria conceituação ela é bastante problematizada. Eu acho que o TSE fez uma coisa muito importante quando analisou essa questão, dá uma resposta para uma situação que eu não tinha ações para poder tratar, mas eu acho que, por um outro lado também, né, trazendo aqui para o debate, acabou ampliando muito. O que pode reverberar, né, a gente pode ter uma série de efeitos a partir daí. Se eu começo a dizer, como você disse, né, se eu vou considerar só, por exemplo, candidato com votação zerada, né, nem ela votou nela, estou me preocupando com... Enfim, por exemplo, uma candidata não pode nem ser ruim de voto. Conseguir voto é um negócio muito difícil, né? Enfim, eu preciso considerar uma série de variáveis que nesse primeiro momento, na AIM 149, não foram estabelecidos. Não se tratou de requisitos, não se tratou de delimitar como e quando, só falou, pode, devolve aí para a instância e vamos ver se a gente consegue identificar. Só que, enfim, né, aí uma das características aí do eleitoral é exatamente essa especial celeridade. Se eu não julgo as ações rápido, eu não tenho mais como julgar, porque o mandato acaba. E foi o que aconteceu nessa primeira AIM, a 149 do Piauí. Então, eu só decidiu-se isso, mas no tempo de voltar para a instância originária e tentar instruir a perda do objeto. Na mesma época, também, o TSE resolveu que também era possível tratar desse assunto em sede de AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. São ações distintas, com características distintas. Na AIGE não há referência ao termo fraude, como há na AIM, nos termos da Constituição. Então, assim, tem algumas questões aí para serem separadas uma da outra. Mas o TSE disse que eu poderia discutir em ambas, tanto em AIM quanto em AIGE, e sem apontar muito bem qual a tipicidade específica para poder aplicar nos termos do artigo 22 na AIGE. Então, caracteriza abuso de poder, a fraude à lei, e a construção ficou mais ou menos nesse formato. E é importante entender isso porque o caso que é julgado agora no TSE é uma AIGE, é uma ação de investigação judicial eleitoral nos termos do artigo 22. Bom, o que esse artigo 22 vai falar? Ele vai falar que cabe à AIGE para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social. Nesses termos, nesses
elementos aqui que são escolhidos pelo legislador, a princípio você não tem uma definição para poder encaixar, não fala fraude, não fala nada. Mas isso ficou estabelecido na jurisprudência de 2015, se não me engano, saiu no informativo de 2015, agosto de 2015, isso mesmo. Bom, então essa questão ficou definida lá atrás para dizer que é possível, mas não definiu o que fazer num caso concreto. E é isso, e por isso que esse caso agora de Valência do Piauí é tão importante e ele é tão paradigmático. Trata-se do RESP 19392, é um RESP em AIGE, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E o que foi tratado? Né? A gente tem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, nos recursos apresentados, voltou-se a ponderação sobre a possibilidade de cabimento de AIGE. A maioria dos ministros, seguindo aquilo que foi decidido em 2015, com relação a esse primeiro julgado 149, sobre o qual estávamos falando agora há pouco, falaram, não, cabe sim a importância, a relevância da matéria, tudo mais, é possível o cabimento de AIGE. Apenas o ministro Og fez uma distinção para dizer, olha, tecnicamente, a AIGE não seria, né, a ação mais adequada para discutir esse tema. No entanto, né, há uma definição da Corte para o cabimento desse tipo de ação, então ele propõe que seja reconhecido para as eleições de 2016 e 2018, que são essas duas que vêm depois dessa mudança de jurisprudência, o cabimento da AIGE nos formatos do que aquele precedente estabeleceu, mas a partir daí, né, ou seja, a partir das eleições de 2020, eu não reconheça mais a AIGE como uma ação possível de ser proposta com esse fundamento. Esse voto do ministro Og, né, nesse posicionamento, ele ficou sozinho. Né? Então, cabe, não tinha distinção, não, sem fazer essa menção com relação às eleições. Essa é uma questão só processual mesmo, né? Então, só superada essa dúvida aí passou-se já ao mérito ou teve mais alguma outra questão processual? Tem mais dois precedentes aqui interessantes. Um era que se questionou se haveria litisconsórcio necessário com os dirigentes dos partidos. Né? Nesses casos, quando isso acontece, eu preciso colocar todo mundo como parte na ação, né, no polo passivo. Não só os candidatos, né, mas também quem foi responsável por formar aquela lista, digamos, né, alguém do partido que formou a lista. E se houve alguma fraude, pressupõe que eles concorreram para aquela fraude, é isso? Bom, a discussão era essa. O recurso queria apresentar isso porque nas ações, no ajuizamento, os dirigentes partidários não constavam como partes, né? Então, isso é um elemento importante do recurso, porque a se reconhecer esse litisconsórcio, eu teria a extinção da ação, porque essas pessoas essenciais não estariam fazendo parte. Se o litisconsórcio fosse necessário, né? Ou seja, se para o se desenrolar da ação, aquelas pessoas tivessem que necessariamente constar no polo passivo como res, e respondendo, usando das suas prerrogativas de ampla defesa e contraditório, não é isso? Exatamente. Ótimo. A grande questão é essa. Como que isso foi resolvido, né? Todos os ministros entenderam como inexistente esse litisconsórcio por uma razão muito específica. Não para dizer que os dirigentes não tenham responsabilidade, eu acho que é muito importante destacar isso, mas para dizer que neste caso concreto, aplicando, né, fazendo a análise no momento da asserção, ou seja, quando a ação é proposta e eu tenho que descrever tudo o que aconteceu, né, contar a historinha que está me levando a propor essa ação, na hora de contar essa historinha não fez parte da história qualquer tipo de ação, não foi apontada qualquer tipo de ação desses dirigentes. Então eu não atribuí responsabilidade a eles em momento nenhum. Então, se isso não foi feito, se eles não foram apresentados, eles não poderiam ser, de fato, não poderia se dizer que eles seriam litisconsortes necessários, né? Eles não seriam parte necessariamente nesse caso. Mas o fato de os demais candidatos daquela chapa terem sido incluídos no polo passivo não significa necessariamente que eles concorreram para fraude. Eles estavam sendo chamados apenas para se defenderem porque
a consequência do julgamento procedente da ação culminaria na cassação de seus mandatos. Então, para que eles não fossem tratados apenas como um objeto, né, eles foram chamados ao processo para apresentar ali a sua defesa, não é isso? Perfeito, Diogo. Eu só falaria o seguinte, poderia culminar na cassação, porque até isso foi um objeto de discussão importante nesse julgamento. É verdade. Se cassaria apenas aquelas mulheres e não quem foi eleito, não é isso? Isso. Cassaria não, porque elas não tiveram voz, elas eram fictícias, né? Então elas não foram eleitas, não é isso? Então se cassaria só os homens ou... Parece que teve 2 mulheres que foram eleitas pela chapa, não é isso? Sim, mas, bom, vamos lá. Nesse ponto... vamos devagar, vamos lá. Bom, então com relação aos dirigentes partidários, não é que se diz que o dirigente não tem nada a ver com a história, não. Nessa história especificamente, nesse caso especificamente, a eles não foi atribuído nenhuma ação, nenhuma conduta, nenhuma responsabilidade, então se afastou esse litisconsórcio. Significa que nas próximas que vão ser ajuizadas, eu não posso atribuir responsabilidade aos dirigentes partidários de forma alguma. Se foi, por exemplo, o dirigente que vai atrás das mulheres ou falsifica uma assinatura, ele tem que ser parte, né? Tá, então essa questão foi superada. Uma outra questão que também foi apontada é que tentou se vincular, e nesse caso concreto a gente tinha 2 coligações proporcionais e uma coligação majoritária, né? Todas correlacionadas. Tentou se vincular a coligação majoritária a essas proporcionais para dizer que teria havido algum beneficiamento da coligação majoritária para, com isso, buscar a cassação do prefeito e do vice-prefeito eleitos. E isso foi facilmente afastado à unanimidade pela corte. Não se estabeleceu uma relação entre a lista de candidaturas dos vereadores, né, da proporcional, com os candidatos da majoritária, né, o prefeito e o vice-prefeito. Essa foi a parte fácil, né? Porque o deferimento ou indeferimento de uma lista proporcional não interfere no deferimento ou indeferimento do DRAP da majoritária. Então, quanto a isso, não teve polêmica, né? Não teve polêmica, não. Foi fácil. Essa parte da votação foi simples. E aí, essa, então, é a primeira parte para dizer como a gente segue na discussão, né? E aí vem o ponto central. Existe ou não existe, neste caso, a fraude com relação às candidaturas femininas? E aí a gente tem algumas observações a fazer primeiro, para lembrar que o caso chega no TSE em um RESP, em um recurso especial. E aí o que significa que o tribunal não tem condições de fazer reexame de fatos e provas. Ele está delimitado por aquilo que a gente chama de moldura fática do acórdão regional. Então, aquilo que o acórdão regional apresenta como quadro, né, como os fatos que foram definidos, é que vai ser o parâmetro para a discussão e a decisão do TSE. É o que você estava falando, né? O processo é essa sequência aí de preclusões. Em algum momento eu vou ter que parar de discutir algumas coisas. E aí as provas, a discussão das provas que são apresentadas, ela se encerra no Tribunal Regional. Né? O RESP não admite essa discussão aqui. Então eu tenho o seguinte cenário, né? Dessas 2 coligações proporcionais, tem 5 mulheres candidatas com uma votação, ou votação zerada ou votação muito baixa. 2 delas com parentes na lista, filho, enfim. Algumas que não compareceram nem para votar. Mas esses elementos não me parecem ter sido centrais, sabe, Diogo? O ponto que parece que pegou para poder mostrar essa fraude nesse caso foi o que a gente pode chamar de maquiagem na prestação de contas. Essas 5 candidatas apresentaram uma prestação de contas idêntica, com o mesmo gasto, realizado no mesmo dia, no mesmo posto de gasolina. Então, por exemplo, tem uma candidata que prova que no meio do processo eleitoral ela teve uma gravidez de risco, ficou internada, tal. Então ela desistiu. Só que apesar disso, para ela também foi feita essa
prestação de contas aí idêntica, né? Então eu acho que o que pesou principalmente para a corte foi a forma com que essa prestação de contas acabou sendo tratada. Inclusive com um número sequencial de notas emitidas, né? Exatamente. O que para uma campanha verdadeira é muito difícil acontecer, né? Porque Sim. Você vai realizando gastos à medida que o tempo passa de coisas diferentes, né? E não emitir várias notas sequenciais da mesma coisa, né? Agora, essa questão que você está falando agora, que o ponto central para identificar uma fraude foi percebido no momento da prestação de contas, reforça a tese de que no momento inicial da análise do DRAP não seria possível, por uma análise de critérios objetivos, saber se a candidatura foi ou não fictícia, né? Sim, muito difícil. Olha, tiveram alguns casos que, bom, eu acompanhei, eu não saberia dizer qual foi o desenrolar jurídico da coisa, mas eu vi os pedidos de registro. E no momento do pedido a gente já conseguia identificar, por exemplo, tinham as fotos das candidatas extraídas de Facebook, você percebe pelo padrão, sabe? Às vezes foto parecendo que a pessoa está na praia, sabe? Você não coloca uma foto com esse perfil num registro de candidatura. E aí você pega uma sequência de pedidos de candidatura de mulheres do mesmo partido com a assinatura idêntica. Sei. E aí, assim, idêntica, mas com nomes diferentes. A indicar que uma mesma pessoa saiu assinando o nome de outras. Com falsificação mesmo, sabe? É claro que eu não posso afirmar que é uma falsificação, porque eu não tenho qualificação para isso. Mas são questões que chamam a atenção. Agora, isso é excepcional, né? Na prática, você tem uma produção mais elaborada, né? É possível ter uma produção mais elaborada que vai dificultar a identificação disso num primeiro momento, sem sombra de dúvidas. Tá, mas esses elementos todos que você está me apresentando, eles parecem, e é importante a gente frisar isso, deixar claro, que nesse caso das candidaturas laranja, tudo indica que elas sequer sabiam que foram candidatas, né? Então, não é que as mulheres pediram para registrar suas candidaturas, eu não estou falando de todas, né? Porque parece que tem 2 casos ali de candidatas que fizeram campanhas para outros candidatos da mesma chapa com os quais elas tinham parentesco. Não estou falando disso, mas estou falando das outras. Essa aí que você fala que alguém pegou uma foto de Facebook e depois falsificou a assinatura. Então, na verdade, elas seriam vítimas da situação e não elas se apresentaram como... É importante deixar claro isso, né? Sim. Porque senão fica parecendo que as mulheres entram para fraudar a lista, né? E é o contrário, elas não estavam sabendo, né? Não, Diogo, a gente tem uma série de situações muito diferentes. Esses exemplos que eu dei, eles não se incluem, não se inserem no caso de Valência, não, né? Esse caso que foi julgado recentemente no TSE foi um exemplo fora de Valência. No caso de Valência, dá a entender que todas elas ali, em nenhum momento é alegado que elas não sabiam que eram candidatas, não. Tá? O que nós temos? Dessas 5 aí, as 2 que tinham parentes, elas acabam fazendo propaganda no próprio Facebook, né? Uma delas, por exemplo, faz propaganda no próprio Facebook, não para ela, mas para o seu filho. E aí você vê que tem algumas coisas, como é sensível isso, né? Porque aí às vezes a gente acaba tratando da questão de forma até a exigir das mulheres uma dedicação ou uma moralidade acima do que a gente exigiria ali, do neutro, né? Do normal, do padrão. Sim. Então, o que é muito sério. Então, por exemplo, uma das coisas na hora de falar, olha, juntando, né? A gente fica querendo, às vezes, juntar um monte de argumentozinho para somar, para mostrar, isso aconteceu, isso foi grave. Então, uma das coisas que disseram foi, olha, tem 2 pessoas da mesma família e não há nenhum indicativo de que essas pessoas sejam brigadas. Ora, isso não faz o menor sentido, essa alegação. Né? Se elas são ou se elas não são brigadas, isso não é um problema. Quantos candidatos da mesma família, homens, não tem para tudo quanto é canto, né? Para tudo quanto é lado. Se eu vou aferir ou discutir se são ou se não são brigados, se um faz ou não faz candidatura, sei lá, tenta ajudar de alguma forma ou não a candidatura do outro, eu acho que isso... Aí a gente extrapola, né? Que aí que eu acho que é o grande perigo da gente flexibilizar demais esse conceito de fraude, né? Eu fiz referência ao artigo que o João, a Roberta e eu escrevemos. O que a gente problematizou ali foi exatamente isso. Não é que a gente entende
que não é possível existir uma fraude. Por exemplo, a simulação, quando você falsifica uma assinatura, você faz um pedido para alguém que sequer queria ser candidata, para mim está muito, muito tranquila a caracterização de uma fraude como simulação. Agora, aquilo que a gente tem chamado, que a jurisprudência às vezes está chamando aí de fraude à lei, é que me parece um conceito problemático, porque o que acontece? Você tem que cumprir um percentual mínimo na lista. Vem alguém do partido, você é filiada ao partido e fala, mulher, você é filiada ao meu partido, eu preciso de X candidatas mulheres. Você poderia se apresentar como candidato para a gente cumprir a norma, né, o que nos é exigido? Aí ela fala, sim, perfeitamente, tudo bem. Você veja que eu estou cumprindo a norma, porque isso, sabe, eu estou chamando isso de fraude à lei, eu estou cumprindo a lei. Eu não sei, eu tenho uma certa dificuldade desse ajuste ser apresentado como fraude. Me preocupa que isso acabe reverberando negativamente. Olha, então mulher nenhuma vai querer ser candidata. E aí eu friso mais uma vez, eu não estou querendo dizer que não existe fraude. Eu não estou querendo dizer que não existem ajustes espúrios. Mas aí a gente também precisa fazer uma distinção entre aquilo que a lei estabelece e proíbe e daquilo que eu posso julgar moral ou imoral. Também acho que é uma distinção importante. Mas voltando ao nosso caso de Valência do Piauí... Tá bom, voltando, mas pegando um gancho nisso aí que você acabou de falar, eu vi que uma dos fundamentos que foi usado, eu não sei se é alegação ou na própria decisão, é de que essas duas mulheres que eram parentes de outros dois candidatos da mesma chapa, a pessoa que fez esse comentário falou o seguinte, olha, mas nada indica que elas não tiveram um comportamento de quem é adversário dos outros dois. Como se isso fosse motivo para identificar qualquer tipo de fraude. Mas se a gente for pegar a ideia de uma candidatura proporcional, em que você tem a soma dos votos todos dos candidatos para a legenda e a partir daí identificar quantas cadeiras são conquistadas para então a gente ver qual candidato seria mais votado para ocupar aquelas cadeiras, num primeiro momento faz todo sentido sim você ter pessoas se ajudando, ainda que seja para conquistar farelinhos de votos, mas que num bolo total vai ajudar aqueles candidatos que têm de fato uma chance maior de ganhar, ainda que sejam os homens. Então, não faz o menor sentido, igual você falou, você pressupor que o fato de eles não terem se comportado como se fossem adversários seria um indício de fraude, porque não, no primeiro momento eles têm sim que manter uma atitude colaborativa para somar votos conquistados e a partir daí beneficiar aí sim outros que estejam melhor colocados naquela lista, né? Não, perfeito, Diogo. E aí a conversa aí flui, inclusive, e poderia caminhar bastante aí sobre as características do nosso sistema proporcional e como às vezes a gente desconhece essas características. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Não, ótimo. Mas então, vamos seguir aqui. Bom, então com relação a essa fraude, né, apesar de ter essa distinção com relação à candidata que teve essa gravidez de risco, todas essas candidaturas, todas essas 5 candidaturas foram consideradas fraudulentas. O que me parece importante ter o destaque com relação a essa candidata com a gravidez de risco é porque, enfim, tivemos notícias, né, de uma série de ações que estavam sendo ajuizadas com fundamentos mais absurdos. Aí você vê que acaba virando uma fiscalização das candidaturas das mulheres. Ah, você é mulher? É candidata? Ah, mas é mesmo? Deixa eu ver se você é. Olha, as mulheres, por exemplo, vou fazer um parêntese aqui para a coisa ficar um pouquinho mais leve. A mulher que gosta de futebol, mulher que gosta de rock, mulher que gosta, enfim, de coisas que culturalmente são atribuídas ao universo masculino, provavelmente já se viram nessa seguinte situação, né? Você gosta de futebol? Ah, gosta mesmo? Fala aí o nome de todos os jogadores do seu time na década de 70. Sei lá, você tem que provar que você gostava da coisa. Ou se você gosta de rock, gosta mesmo? Então,
vou colocar aqui uma música, 3 notas, você vai me dizer que música é essa. Pelo amor, é como se você estivesse tendo que comprovar o tempo inteiro, né? Mais uma vez o negócio lá da neutralidade. O homem fala, eu sou candidato, que bom, você é candidato. Muito bem, tá, pronto. Não tem mais nada que ser dito. E pra mulher, não. Eu sou candidato, o homem, mas eu enchi a paciência desse trem que desisti. Tá bom, pode desistir, é um direito seu. Ainda que você não tenha nenhum voto no final, ninguém vai levantar isso como sendo uma tentativa de fraude, né? Mas trata com naturalidade aquela desistência dele, né? E pois o que não pronto, acontece e pra com mulher, não. O caso que eu achei mais absurdo que chegou pra mim foi uma candidata que desistiu no meio da campanha porque o irmão dela faleceu. Nossa. O irmão dela faleceu no processo eleitoral, ela não tinha cabeça pra ser candidata. Agora, vamos combinar, né? O MP entendeu que isso não era uma justificativa plausível e que ela, no caso, era uma candidata laranja. Então, você vê como isso é perigoso, como é sensível. Né? Me preocupa muito o tratamento que a gente vai dar com relação a isso. Para mim, isso deveria ser o mais objetivo possível. Uhum. E o que eu consigo identificar de objetivo, né, de objetividade nesse julgamento do TSE, quando ele reconhece a fraude nas 5 candidaturas, é esse mapeamento da prestação de contas com aparência de maquiagem, né? Essa contabilidade maquiada. Uhum. Então, bom, e aí as 5 são reconhecidas como candidatas fraudulentas. Mas a responsabilidade da candidatura, o que foi uma discussão importante, porque isso vai reverberar lá na análise da inelegibilidade, é que se reconheceu quem seria o responsável direto pela fraude. Primeiro, disse que as 5 mulheres candidatas, essas das contabilidades maquiadas, e os 2 que eram parentes dessas candidatas. Então, se identificou. E aí, mais uma vez, a gente volta à questão da moldura fática do acórdão regional, né? No limite daquilo que é apresentado no acórdão do Tribunal Regional que chega ao Tribunal Superior Eleitoral, tem uma definição a partir dali para poder dizer que eles tiveram uma responsabilidade como um conluio, né, na fraude perpetrada. Então, naquele limite do quanto foi apresentado, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu essas 2 pessoas também como responsáveis diretos pela fraude praticada. Uhum. E a consequência disso? O que aconteceu, então? Consideraram as 5 mulheres como sendo candidaturas fraudulentas, mas isso. E aí? O tribunal cassou a chapa toda e dessas 5 não foram todas que foram eleitas, não é isso? Não, as que foram eleitas, inclusive, eram outras mulheres da coligação. Então não foram essas, né? Não, obviamente, foram porque outras elas mulheres da coligação. Tá. Então, Mas Uhum. Essa discussão que passou, tem vários artigos que foram escritos no Jota, Conjur, sobre essa questão, destacando que mulheres perderiam assento, né, no parlamento a partir de uma eventual cassação da chapa inteira, diz respeito às mulheres que se candidataram, que tiveram sucesso na candidatura e foram eleitas. Entendi. Eu vi que o Ministério Público levantou um argumento aqui, né, de que se cassasse a chapa toda prejudicaria 2 mulheres que foram eleitas. Então, deveria cassar só aquelas lá, não todo mundo, mas manter a proporcionalidade ali de acordo com o DRAP, né? Só que não faz o menor sentido isso, né? Você, se falar que não vai caçar todo mundo, você incentiva o partido a continuar usando aquele expediente de registrar as mulheres de forma fraudulenta, que se der algum problema, caça só aqueles registros que forem considerados fraudulentos. Aí valeria a pena, né, correr o risco, né? Pois é. Enfim, o que aconteceu? Porque essa discussão ela foi posta de fato, né? O ministro relator, que era o ministro Jorge Mussi, ele propôs a cassação de todos os candidatos registrados. Bom, se a gente for pensar no procedimento da AIGE, que foi a ação proposta, a consequência, de fato, quando se reconhece a prática de abuso, é a cassação de todos os envolvidos, inclusive os beneficiados, não só quem praticou a conduta. Então, tecnicamente, em uma AIGE,
a consequência a ser aplicada é, de fato, a cassação geral dos envolvidos, quem agiu diretamente, quem se beneficiou. O ministro Fachin abre uma divergência para sugerir uma distinção pela especificidade do caso, para que houvesse a cassação apenas dos diretamente envolvidos com a fraude. Sim. E aí, neste ponto, ele é acompanhado pelo ministro Og e pelo ministro Banhos. Mas eles não... Né, você vê que ficou bem apertada essa decisão. Ou seja, é polêmico isso, né? Não é algo tranquilinho que a gente fala, a decisão foi assim, então pronto, acabou. Não, essa discussão ela tá candente mesmo, né? E foi uma decisão acirrada de 4-3. Uhum. 4-3 para poder dizer pela cassação de todos os candidatos registrados. E aí reforço, tecnicamente, no contexto da AIGE, né, de uma AIGE nos termos do artigo 22, a solução é a cassação de todos os candidatos registrados. E, como eu disse, né, esse é um caso muito sensível, e aí a minha parte, gosto de fazer, inclusive essa ressalva, né, a minha parte ativista, junto com a minha parte que estuda, né, o direito eleitoral, ela tem um embate difícil, né, porque sim, a consequência é muito gravosa de cassação de todos. Agora, se eu também casso apenas parte, eu preciso continuar analisando o que pode acontecer, porque se eu casso só, vamos supor, 5 pessoas, e aí eu chamo outras pessoas do partido, né, os suplentes do partido para ocupar, o partido, ele não sofre nenhum impacto, nenhum sancionamento com isso. Ele continua tendo as suas cadeiras ali que ele conquistou a partir daquele registro que foi fraudulento, né? Pois é. Então, é importante que, de alguma forma, né, o partido tenha alguma consequência para essa conduta, mas, sabe, é sensível, né? Bem sensível. Uhum. O ministro Fachin, quando ele sugere que essa cassação seja parcial, ele sugere mais, ele sugere não, ele vota, né? Ele vota pela cassação parcial e vota que, nesse caso, seja feita a retotalização das eleições, considerando o disposto no artigo 222 do Código Eleitoral, né? Que vai fazer uma distinção ali com relação à anulação dos votos cassados, que também é um ponto polêmico, que aí eu acho que vale até uma conversa específica, e para quem tiver interesse nesse tema, eu já indico o artigo do João Andrade Neto sobre isso, né? Vocês até falaram sobre isso recentemente. Claro, foi. Ele teve aqui com a gente no Democracia Comunitária um episódio específico sobre essa questão da anulação das eleições. Pois é, isso chegou a ser pautado, mas, assim, no voto do ministro Fachin, mas como a corte decidiu por cassar todos os candidatos registrados, não teve avanço nessa discussão. Mas, se eu não me engano, foram 50,9% dos votos que foram anulados, né? O que, pelo texto do Código Eleitoral, a consequência seria a da anulação das eleições, não é? E novas eleições. Mas sim, parece porque a discussão passava pelo artigo 175, que fala especificamente do sistema proporcional, mas que na leitura que faço do dispositivo, e aí acompanhando o João Andrade, diz respeito a uma situação específica, né, de inelegibilidade, não de ilícitos eleitorais, que é o que a gente tem tratado nessa AIGE aqui. Entendi. Tá. Nessa última semana eu andei conversando com outros eleitoralistas, né, com advogados que tinham um entendimento contrário, o que é muito bom, porque dá para a gente repensar aí, mas eles que entendiam que não seria o caso de caçar todo mundo, na minha opinião, partiam de uma interpretação torta, olhando primeiro a situação do candidato, dizendo que o candidato não concorreu para aquela fraude, então, portanto, não haveria motivo para que ele fosse cassado, né? Só que isso aí ignora que a análise da regularidade, existe uma ordem, tem que ser feita primeiro, como a gente falou lá no início, né? Da situação do partido ou da coligação, e uma vez que esteja tudo ok, aí sim a gente analisa
a situação do candidato. E nesse caso específico, a cassação dessa chapa toda não decorreu de ilícitos cometidos pelos candidatos, mas sim da situação de fraude na própria chapa, não é? É isso mesmo. Mas bom, isso acabou nem sendo tão aprofundado nesse momento, né? Inclusive depois que vence a maioria pela cassação da chapa toda, a questão morre nesse julgado aqui, neste momento. Entendi. Tá bom. Bom, e aí a gente passa para a discussão sobre a inelegibilidade, porque são duas consequências distintas da procedência da AIGE que não estão, necessariamente correlacionados, ou seja, nem todo mundo que é cassado é atribuída a inelegibilidade. A inelegibilidade é uma punição para quem teve responsabilidade naquela consequência, né? A cassação não necessariamente. Isso, tem essa pecha personalíssima, né? Ela tá vinculada a uma ação ou uma inação nesse contexto, né? Claro que existem outras espécies de inelegibilidade a respeito das quais nós estamos tratando agora. Mas nesse contexto aqui ela está vinculada a essa ação ou inação. A cassação, como eu disse, no contexto da AIGE, não. Eu posso cassar quem praticou e quem foi beneficiado. A inelegibilidade é para quem praticou. Então, nesse caso, o que ficou, e aí a maioria, né, era que eu deveria ser decretada a inelegibilidade daqueles diretamente envolvidos, que foram reconhecidamente as mulheres, as 5 mulheres e esses 2 homens. O único ministro que divergiu aqui foi o ministro Og, que apontou pela não decretação de inelegibilidade para ninguém. Mas ele ficou vencido nessa. Entendi. Muito bem. Mais alguma coisa que você queira destacar, Polly? A retotalização dos votos não chegou a ser discutida, uma vez que foi feita a cassação dos mandatos. Uma coisa que eu acho que ainda pode ser objeto de discussão daqui para frente é o que vai ser feito, né? Se vai ter, se vamos ter novas eleições no município para o proporcional, se vai ter uma retotalização porque cai uma chapa inteira, se eu vou começar a chamar os suplentes aí na ordem. Isso não chegou a ser objeto da decisão, nesse caso no TSE. Então eu acho que a gente ainda tem alguma questão que pode ainda ser devolvida para a corte. Cenas do próximo capítulo aí, né? Na prática, o que nós tivemos foi, então, deixa eu ver se eu entendi. Das cadeiras todas da Câmara Municipal, houve o resultado da eleição, algumas coligações conquistaram essas cadeiras. Com a decisão, houve a cassação da chapa inteira, ou seja, aqueles candidatos daquelas coligações envolvidas nessa fraude foram retirados do mandato e aquelas cadeiras que ficaram vazias, elas passaram a ser ocupadas pelos suplentes das outras coligações que não tiveram problema nenhum. É isso? Isso é que não foi dito. Né? Então como é que vai fazer agora? Quem vai ocupar essas cadeiras? Isso é que eu acho que ainda pode ser objeto, né, cena dos próximos capítulos. Mas como é que tá hoje? A cadeira tá vazia lá? Não, né? Olha, essa decisão, ela estava para ser publicada Bom, não vi se já foi publicada. Estava para ser publicada na semana que acabou agora. Ela foi publicada no dia 4. Em tese, espera-se a publicação para fazer cumprir, né, a decisão. Entendi. Dia 4, sexta-feira, então vamos ver como é que vai estar isso na segunda-feira. Lembrando que a gente tá gravando no sábado, dia 5, né? Dia que a nossa então a gente está bem no meio aí desse... dia que a nossa Constituição completa 31 anos, né? Bom, enfim, para quem está escutando o nosso episódio, já passou esse tempo aí, já sabe a resposta, né? Mas nós aqui ainda não sabemos. Né? Isso. Muito bem. Polly, nossa, obrigado demais. Então, antes da gente encaminhar, aliás, já encaminhando para parte final aqui do nosso episódio, assim como eu faço com todo mundo, eu gostaria de te pedir alguma dica cultural. Se você, o que você tem visto ultimamente, se você
escutou alguma música, um seriado, um livro, um filme. A única exigência que eu faço aqui é que não seja um livro de direito, né? Uma aula de direito, uma peça jurídica aqui para as pessoas continuarem estudando. Agora é um momento mais da gente relaxar mesmo. Você teria alguma indicação para a gente? Sim, claro. E eu acho que... Bom, vou fazer uma indicação que a Paula Bernardelli fez para mim. E vou roubar a indicação dela se algum dia ela vier falar aqui. Vai ficar brava comigo, tenho certeza. Ela com certeza ela virá. Ela tá na lista aqui de pessoas que vão falar aqui no Democracia Como Lidar, uma grande amiga também nossa, né? Então, ela já tá na fila aí pra vir. Então, ela vai ter que escolher outra dica. Pois é, Paula, desculpa, pensa em outra. Mas é porque ele mexeu muito comigo. Ela me levou para um teatro, né? E o teatro é também de um livro homônimo, então já é uma indicação dupla, sugiro os dois. Ótimo. Que é o A Alma Imoral. Ele tá há muito tempo lá em São Paulo, esteve em Brasília, então eu vi lá e vi aqui. E depois que vi a peça, comprei o livro e é maravilhoso. É de um rabino, né? Ele faz até uma leitura a partir de uma tradição judaica, mas ele vai falar de traição, tradição. Então, assim, é uma pegada muito, muito interessante, muito denso, muito profundo. Eu amei. Quem tiver a oportunidade de ver ou ler. A gente não sabe se a peça vai entrar num circuito aí em várias cidades, né? Mas tem a opção do livro também, né? Bacana, obrigado pela dica. Eu, como uma dica aqui, eu vou trazer uma coisa que me marcou bastante também já há alguns anos, mas que, por coincidência, essa semana eu me deparei de novo e foi muito bom. Um livro que foi lançado aqui no Brasil em 96, chamado Into the Wild, foi traduzido para o português como Na Natureza Selvagem, e depois esse livro ele virou filme em 2007. Mas eu não vou indicar o filme. O livro é excelente. O filme é mais ou menos. Mas a minha sugestão é a da trilha sonora desse filme, que foi feita pelo Ed Vedder, que é o vocalista e o guitarrista da banda Pearl Jam. Então, essa trilha sonora, ela é maravilhosa. Tem no Spotify, quem quiser escutar, ela é mais curtinha do que um álbum normal de alguma banda aí, né? Porque foi feita especificamente para o filme. Então, a dica é, leiam o livro e ouçam a trilha sonora. O filme fica um pouco aquém da qualidade, né? Minha dica de hoje é essa. E, Polly, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde anda você? Como que faz para te achar? Quais são as suas preferências de redes sociais? Bom, eu estou no Facebook e no Instagram, mas confesso que acabo... não tenho ficado tanto nessas redes, né? Nos dois eu estou como Poliana com 2 N's, Poliana Santos, mas eu convidaria todos e todas interessados a conhecerem as redes da Visibilidade Feminina. Ótimo. A Visibilidade, a gente está no Facebook, no Instagram, nosso site está no forno, deve sair no final desse mês ainda, a gente está trabalhando bastante para isso. Que coisa boa. E quem tiver interesse em conhecer, participar, eventualmente se associar, assim, vai ser uma alegria. Excelente. Nossa, Polly. Polly, brigadíssimo mesmo por você ter vindo aqui ao Democracia Comunitária. Já estava ansioso pela sua participação. Foi sensacional. Você deu uma aula aqui pra gente. Aprendi bastante. Vamos continuar acompanhando esse caso aí de Valença do Piauí, até porque pode ter repercussões não apenas nas eleições municipais de 2020, mas também nas eleições que passaram de 2018, porque tem muito caso aí de candidatos a deputado federal que se enquadram em situações bem semelhantes a essa, que de repente pode ter o mesmo desfecho. Então vamos ficar de olho nisso, né? Mas, sobretudo depois das questões do financiamento. Eu acho que vai ser a grande pauta aí das eleições. Não, ótimo. Mas olha, brigadíssimo mesmo. Foi um prazer enorme te ter aqui.
né? Nossa, Diogo, o prazer é todo meu. Estou adorando Democracia Como Lidar, consumindo avidamente todos eles. E é uma honra participar aqui com você. Tá? Muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço. E quem quiser acompanhar o Democracia Como Lidar nas redes sociais, nós estamos no Instagram também como Democracia Como Lidar, no Twitter como DM Como Lidar. E se por acaso você que está ouvindo gosta e tem um amigo que é chegado em podcast ou é chegado em democracia, indique para ele, isso para nós é muito importante. Então, um grande abraço. Poli, tchau, um beijão e até a próxima. Tchau.